Fala pessoal que assiste o canal do SS, aqui quem fala é Juan. Eu estou trazendo aqui, bem, não é um vídeo e sim um podcast. Sim, eu vou começar um podcast no YouTube. Eu não tenho o nome do podcast, mas eu já tenho mais ou menos a ideia, né, o conceito desse podcast. Então eu vou trabalhar mais nele conforme a semana passar. Ele vai ser um podcast de domingo, de todo domingo. Todo domingo eu vou tentar gravar e postar no próprio domingo. Bem, os assuntos vão ser variados, eu vou trazendo o que eu pensar, ou simplesmente faço um assunto simples que todo mundo já fez. Sei lá, tipo filmes, filmes que eu gosto, comidas que eu gosto. Eu posso trazer isso, uma coisa mais geral. Antes de, na verdade, para esse começo, né, de podcast, eu fiz três perguntas no bloco de notas pra eu responder aqui no podcast. Esse podcast aqui vai ser um episódio piloto, então ele vai ser bem pequenininho, talvez, porque é só um teste, né? Então, vamos ver o que é que pode sair daqui. Por que eu fiz esse podcast? Porque eu acompanho muito podcast. Eu comecei a acompanhar no final do ano passado, mais ou menos por aí. Eu gosto muito de podcast porque é uma mídia não nova assim, nova pra mim. Ela já tem bastante tempo. Começando do Nerdcast, que tem podcast desde 2006, eu acho. 2006, 2004, não lembro. Quase quando eu nasci, né? Se for 2004 é no ano que eu nasci. Mas, tipo, o Nerdcast ele tem um tempo muito grande já de fazer esse stream, essa forma de streaming. E eu queria fazer também porque eu acho tão legal o podcast. Ele é bem versátil porque tem muitos assuntos e você pode ouvir ele em qualquer lugar. Pode ser indo pro trabalho, que no caso tá meio reduzido por causa da pandemia e da quarentena. Você pode ouvir, sei lá, lavando a louça, limpando a casa. Eu uso pra cuidar das minhas plantas. Enquanto eu mudo uma planta de lugar, de um vasinho pro outro, enquanto, sei lá, eu adubo, né, o solo. Eu fico fazendo isso, ouvindo podcast. E também porque eu queria criar meu próprio, né? Eu ficava vendo de todo mundo, Nerdcast, Filhos da Grávida, Modus Operandi. Aí por que não eu criar meu podcast? Eu vou começar ele basicamente no YouTube e talvez eu leve pro Spotify mesmo, porque quem sabe, né? Vai que dá. Se não, eu vou ficar só no YouTube porque eu já faço vídeo, né? Então eu posso usar o meu canal, nosso canal, né? O meu e de Johan, o do SS pra botar os vídeos não, né? O podcast pra lá. Bem, acho que é isso. A segunda pergunta é o que eu quero sendo um podcaster, né? Eu nem sei se a palavra existe, podcaster. Bem, eu quero criar mais conteúdo pro canal. Não só pro canal, mas um conteúdo que eu gosto e sei lá, eu posso ficar me ouvindo. Não sei dizer. É porque eu acho realmente muito legal um podcast. Tá, é sempre divertido, tem seu charme, né? Só é apenas áudio. E eu quero mesmo isso pra mim. Qual o futuro do meu podcast? É a próxima pergunta. Essa próxima pergunta depende. Eu fazer meu podcast independente porque dele gerar lucro, até porque o canal até agora não tá gerando lucro. Eu tenho 337, 338 inscritos. Eu vou fazer esse podcast porque eu acho interessante e vai que em um futuro eu possa refazê-lo, sabe? Tipo remake de filme dos anos 80 e 90. Faço bem antigamente no comecinho do meu canal, aí sei lá, quando eu tiver com bastante inscritos, em um futuro talvez distante, talvez não tão distante, eu possa fazer um remake, né, do podcast. Não sei, o futuro do meu podcast vai ser isso mesmo. Eu vou levando ele comigo. Tá, isso foi as três perguntinhas, eu respondi isso logo antes de começar o assunto, que talvez o assunto seja só uma apresentação de quem eu sou, o que eu quero e eu, né? Basicamente eu. Então tá, né? Eu vou me apresentar. Meu nome é Juan Pablo Santos Siqueira. Eu tenho 16 anos. Eu tenho um canal, né, no YouTube que provavelmente vocês viram algum vídeo, porque quem ouve o podcast vai assistir os vídeos
que eu imagine. Esse canal é dividido com meu irmão, é um canal de jogos, coisa simples, né? Quem não quer ter um canalzinho de jogos, um canal pra sua vida. Bem, tá, 16 anos, onde eu moro no menor estado do Brasil, que é Sergipe. Eu moro na cidadezinha de Itabaiana, 100 mil habitantes. Tá, né? 100 mil habitantes, né? Poxa, 100 mil habitantes. Eu penso assim, 100 mil habitantes é bastante coisa até pra uma cidade pequena. Mas aí tem a capital que eu nem sei quantos habitantes tem. É uma coisa. Essa noção de número é muito estranha, né? É só você realmente visualizando, né? Vendo com seus próprios olhos pra você entender a magnitude de uma cidade, de uma metrópole, de um país. 220 milhões, 220 milhões. A China tem 1 bilhão, ainda tem 1 bilhão. Mas mesmo assim, muita gente, se você pudesse ver, se todo mundo tivesse reunido, né? O que não pode, né? Estamos na quarentena e distanciamento social. O que eu gosto de fazer, vamos ver aqui, o que eu gosto de fazer. Comer, jogar, eu jogo bastante. Ouvir música, ouvir podcast, ó. É quase um link. Muito bom em fazer links com o podcast e o que eu gosto de fazer. O que eu não gosto de fazer? Tem muita coisa, mas isso não vem ao caso, né? Não é um podcast de é, vou odiar o mundo, vou falar tudo que eu odeio. Vamos ver o que eu posso pensar também, né? Para um podcast de apresentação. O que eu poderia falar, né? Um podcast de apresentação. Bem, isso é eu, né? Conforme, né, o podcast for avançando, talvez eu acabe falando mais detalhes sobre mim. Não tenho redes sociais, então provavelmente quando eu terminar o podcast eu vou falar tipo, não precisa me seguir em Twitter e Instagram, porque todo podcaster tem isso, né? Podcaster, né? Nem sei se essa palavra existe. Porque assim, né? Quem faz podcast geralmente faz uma coisa antes e tem uma vida social, né? Não que eu não tenha, eu também tenho, mas a questão é que a vida social dessas pessoas geralmente são pessoas adultas, né? Eu nunca vi uma pessoa muito nova fazendo um podcast. E bem, como uma pessoa adulta, né? Você tem um trabalho, então você precisa ter um contato de. Você pode ter um. Você pode, né? Precisar ter, né? Uma necessidade de você ter um Twitter, um Instagram, uma rede social assim, né? Pra você se comunicar com seu trabalho, ou com seus amigos, umas coisas assim. Amigos de trabalho, né? No caso. Até porque, né, dos podcasts que eu escuto, Nerdcast. Os caras já faz podcast desde a antiguidade. Os caras são muito velhos em questão da internet, porra. Primórdio da internet, primórdio do primórdio do primórdio da internet, eles estão aqui. Então é normal deles ter, tipo, eles acompanharem tudo sobre tecnologia e a própria internet, né? E acabar tendo, como eu posso dizer, tendo, né, que ter essas redes sociais pra conviver. Apesar que esse é basicamente o mundo deles. Aí tem, deixa eu ver, Filhos da Grávida, bem. Mayra Medeiros, Edu, Felipe. O Edu e o Felipe eles tinham um vlog, né? Nossa, época de vlog escrito, não existia nem YouTube. Tá vendo? O pessoal é muito velho. Eles também são bem. Já tem um bom relacionamento com a internet, né? Desde da sua origem da internet. Modus Operandi tem um canal, né? Da Bel Rodrigues. Eu espero que esteja falando o nome dela certo, Bel Rodrigues. É um canal que também já tem uma certa idade, mas não é comparado a um Nerdcast ou Filhos da Grávida. Tem o Valdir, que, bem, foi criado um dia desses. Nossa, nem dá pra imaginar, né, velho? O Valdir foi criado um dia desses e eu, tipo, fui ouvindo. Caraca. Nossa, é muito estranho, né? Pensar, tipo, um tempinho atrás você tava fazendo isso, aí você olha hoje, nossa, já faz tanto tempo. Tipo, da época que eu jogava o Grand Chase, na época de 2010, 2011 e tipo, estamos em 2020. O jogo já acabou, já tem mais de quase 6 anos. Né? O tempo é uma coisa muito estranha de se conviver. Tem o o MuidaCast, ele é o podcast perfeito pra você desligar o cérebro e ficar ouvindo besteira. Porque só tem absurdo, humor negro, deixa eu ver o que mais. Tem muito humor negro, né? Deixa eu ver, o politicamente incorreto. Mas é um podcast que eu acho muito engraçado por causa disso mesmo, por causa do exagero e de tudo isso que vai contra, né? Cara, você ouve um podcast que fala sobre, vamos desconstruir, isso e aquilo. Aí você ouve outro podcast que é tipo, fazendo piada mesmo, piada pesada, piada bem preconceituosa.
Mas é porque eu gosto realmente. Eu gosto do humor negro, eu acho engraçado. Mas óbvio, eu só faço entre amigos, né? Pelo amor de Deus, não vou fazer isso no meio da rua. Ou em um lugar muito público assim. Na escola a gente faz porque todo mundo tá reunido, né? Na escola sempre tem aquela coisa dos grupinhos estarem reunidos. Então ali é de boa fazer piada sobre cego, surdo mudo, negro, gay, sabe? Então, assim, tá tudo certo. Não no sentido que é certo fazer isso, mas que ninguém vá me bater por causa disso. Eu também explico, né? Eu falo, ai, porque eu faço isso. Eu sei que é errado, mas é só, é só por causa da questão do humor. Eu não realmente. Como é que eu posso dizer? Eu não realmente aceito essas ideias que, sei lá. Eu não posso fazer aqui porque eu tô com medo, né? Vai que eu sou cancelado já no YouTube. Mas pensei em uma coisa errada, né? Então, deixa eu ver de outros podcasts. Modus Operandi, MuidaCast, Valdir. Tem uns que eu acompanhei recentemente, que eu comecei a acompanhar recentemente, como o Missangas e o RPG Guacha. O primeiro RPG Guacha, que ele é um pouquinho mais velho, porque ele é um podcast de RPG e eu ouvia, né, o RPG do Nerdcast, e é muito bem feito, ambientação, sonorização, voz, é, onde assim, atuação, né, entre aspas, por assim dizer, que eles fazem a voz, eles encenam, ah, vocês estão com raiva, eles, né, botam a voz assim com, com raiva, né, mas eu acho muito bem feito também. Aí eu tava procurando mais sobre RPG de podcast, porque o Nerdcast ele solta RPG de vez em nunca. Eu sei que é muito trabalho, mas eles falam que é o que? Mais ou menos 40 horas de trabalho. Não, é 40 horas de quê? Não, não é de gravação. É 40 horas, é tipo, o pessoal passa em média pra fazer. Ou mais, né? Eu posso estar falando merda aqui. Mas é realmente muito complicado, porque o podcast é tipo um RPG, né? O Nerdcast RPG é tipo 3, tem uns que é 3 horas, outros que são 4 horas. Aí você tem que fazer toda a sonorização. É realmente muito trabalho. Não consigo nem imaginar também o tamanho do arquivo, né? O tamanho do arquivo são 700 bilhões de giga. Porque o que tem. Não tanto, né? Porque se fosse com imagem, realmente ia ser um pouco mais difícil. Esse é mais pesado. Mas a questão da sonorização é tipo, que é muito bem feita, muito bem elaborada. Realmente deve pesar bastante na hora de você ver os arquivos. E também como eles têm as saguinhas, tipo. Qual foi a última saga que eu assisti? Acho que foi. Não, foi a Call of Cthulhu. Aí tem a Cyberpunk, Call of Cthulhu. Tem o que é o medieval. Então. Também eles têm. É muita coisa pra fazer um episódio só de RPG. Aí eu fui procurar, né? E acabei achando o RPG Guacha. Que é basicamente uma história que ela tem início, meio e fim. Ela não tem não tem continuações assim oficiais, né? Tipo, parte um parte 2. É tipo, todo aquele episódio vai começar e vai terminar naquele mesmo episódio pra pessoa, tipo, não ter que assistir uma parte 2 e também porque o próprio Guaxinim, né? O nome do cara é Marcelo Guaxinim. Guaxinim é por causa do podcast, né? Não é realmente o nome dele, eu acho. Mas o Guaxinim, ele fala que, tipo assim, ele quer trazer todo o episódio de podcast uma coisa diferente. Então, ele falou que, tipo assim, por isso que ele não faz parte 2 parte 3. Pode até coexistir no mesmo universo o podcast, mas não uma continuação, tipo, realmente. É, como é que eu posso dizer? Uma continuação realmente registrada. Uma continuação realmente falada por ele. Aí ele não fala, tipo assim, ah, essa é a continuação de tal episódio. Ele pode falar que pode ser no mesmo universo. E aí eu comecei a ouvir, né? Só que também, como o RPG gosta também, tem uns episódios que são muito grandes, outros que não são tão assim. Mas a média é uns 1 hora e 40, 2 horas e tanto. Acho que o mais grande que eu vi, acho que tinha 3 horas. Mas aí, tipo assim, a sonorização também é boa. Eu acho muito bom. Eles têm mais episódios de RPG. Eles estão com 54. Acho que estão com 54. Até o momento que eu assisti. Até o momento que eu assisti, acho que eu tô no 10, 11, 12, 13, 14. Não sei. Acho que eu tô no 14. Aí ele falou que ele também tinha um podcast de humor, que é o Missangas. E eu resolvi também escutar o Missangas, que é mais curtinho. Que também recomendo. Podcast de humor é muito bom. Eu fiz da grávida de humor, o Missangas é de humor. Também tem o podcast da youtuber Lorelai Fox, que é uma youtuber drag queen. É um cara
que ele é drag. Ele faz vídeo pro YouTube. O Danilo, né? Danilo é o nome sem drag, sem a montagem, né? E depois que se monta, vira Lorelai Fox. Aí ele fez um podcast bem recente também, acho que foi o podcast mais novo, que tá com 14 episódios, que é o Para Tudo. Aí tem uns quadrozinhos, ele faz sozinho, né? Tadinho, uma pena. Ele faz sozinho um podcast, mas é um podcast também que eu acho muito legal, porque o Danilo, né, a Lorelai, ele tem um temperamento assim, meio amargurado, né? Não é meio amargurado, mas tipo assim, não tá feliz com muita coisa, sempre tem alguma coisa pra reclamar, tem um humor meio ácido, que eu também gosto. Então, um podcast assim, feito pro público LGBT. Quem é LGBT, eu acho que provavelmente vai sentir um conforto a mais, um apego a mais pra ouvir o podcast, né? Deixa eu ver, tem mais outro podcast? Tem um Contrafactual, mas até agora eu não ouvi nenhum podcast dele. O podcast dele é bem interessante. Ele fala sobre o e se. E se, sei lá, Hitler não tivesse. Se Hitler tivesse ganhado a guerra? E se existisse magia? E se existisse teletransporte? Então, é um podcast mais curtinho também. E tem esses e se's, que também é interessante, né? Você ficar viajando sobre esses e se's. Tem mais alguma coisa? Se tiver mais alguma coisa, eu provavelmente estou esquecendo. Bem, não tem problema. Lembrei dois empregos. Dois empregos que é. Tá, dois empregos que tem relação com o MuidaCast. O MuidaCast tem o Klaus, que ele sempre participa, né? Ele é um dos donos do podcast. E ele também tem o próprio podcast dele, que é o Dois Empregos. Dois Empregos é basicamente um podcast que fala sobre vivências, o que acontece no ambiente de trabalho. Então tem muita coisa absurda. Tem gente fazendo xixi no chão, cagando no chão. Tem gente pregando peça em um no outro. Tem gente quase morrendo no ambiente de trabalho. Também tem um humor meio ácido, é bem legal. Assim, eu nunca trabalhei, né? Então não sei dizer, mas seria um podcast para um pessoal mais velho, talvez. Para quem já tenha trabalhado. Acho que é isso, né? De podcast. Qualquer coisa eu depois falo se eu esqueci de algum. Esse é um podcast. Por isso que eu quero fazer, né? Podcast. Porque eu quero ser consagrado como eles. Tipo, eu devo fazer meu conteúdo para os meus inscritos. Tá, de apresentação acho que vai ser isso mesmo. Eu falei quem eu sou, o que eu gosto. Não me aprofundei muito, porque eu não consigo pensar, né? Eu teria que fazer no mínimo um roteirozinho. Acho que é isso mesmo. Eu vou terminar o podcast por aqui. Espero que tenham gostado, né? Espero bastante que tenham gostado. Se não gostou, problema, vou continuar fazendo. E é isso. Eu já tenho mais ou menos a ideia pra, assim, eu falei, né, no começo do podcast que tipo, quando esse podcast ser lançado vai ser com a thumb que não vai fazer tanto sentido assim e com um nome que vai ser bem provisório. Porque eu já tenho mais ou menos a ideia do como vai ser meu podcast e tudo mais. É porque eu preciso de tempo para ainda ver como é que eu vou fazer a thumb e outras coisas. A questão mais conceitual do podcast. Então, vai ser isso mesmo. O primeiro episódio é o piloto, né? O episódio 0 vai ser meio às pressas e meio mal feito, vamos dizer assim. Mas eu prometo que eu vou trazer podcasts de melhor qualidade, né? Os próximos episódios. Dá like, né? Porque eu vou postar no YouTube. Se não, marca como favorito. Fala que gostou, alguma coisa assim. Obrigado, né, por ter ouvido barra assistido, porque tá no YouTube. E se inscreva para mais, continue apoiando. E é isso. Muito obrigado e tchau.